Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Ó, eu vou passar hoje para vocês 5 técnicas que eu uso para fazer com que os meus adolescentes me obedeçam, sendo estes os meus filhos ou não. Então, assim, a primeira coisa importantíssima que, na minha opinião, é regra básica para fazer com que um adolescente ouça o que eu estou falando e me obedeça é o respeito. Então eu preciso ser capaz de falar com esse indivíduo como se respeitando ele, como se eu tivesse no lugar dele. Eu acho que isso é o primordial, é o básico para qualquer relacionamento, não só com os filhos, mas com qualquer outra pessoa. Se colocar no lugar do outro e tentar sentir o que ele vai sentir se por um acaso ele estiver no seu lugar ouvindo aquilo daquele jeito. Então o tom de voz que você está usando, as palavras que você está usando, a sua postura, a sua colocação, ela está respeitando o outro. Se você estivesse ouvindo aquilo que você está dizendo para ele, como é que você se sentiria? Então, respeito é o básico de tudo. E, gente, olha, eu sei que não é uma coisa fácil, porque adolescente eles são pessoinhas meio descompensadas, né? Meio alteradas, tudo muito demais, aí chora muito e aí a vida não é muito boa e assim, tá. Mas eles são pessoas com sentimentos como os seus, com dores como as suas, com coração como o seu. Então não se esqueça de que você também já foi um adolescente, de que quando você também era um adolescente, você também sentia com os seus hormônios todos alterados, as coisas de uma forma meio exagerada. Então assim, não trate o bichinho com desrespeito só porque você não concorda com a forma como ele está se colocando ou com a forma como ele está agindo com a vida, como ele está demonstrando os seus sentimentos. Não trate eles com desrespeito, porque se você desrespeitar eles, pronto, acabou. Você não vai conseguir ter deles a obediência e o mesmo respeito de volta. Você vai ser enrolado. Entendeu? Você vai ser enrolado, porque adolescente não obedece gente que desrespeita eles, mesmo se essa pessoa for os pais. Ele vai fazer isso algumas vezes para te enrolar. Então, pelo amor de Deus, não seja assim. Segunda coisa importante para você fazer com que os seus filhos adolescentes aí te obedeçam é falar com eles com autoridade. E aí, queridos, autoridade e autoritarismo são duas coisas diferentes. A pessoa que tem autoridade, ela não precisa gritar, ela não precisa espernear, ela não precisa ser grosseira, ela não precisa falar as coisas de uma forma bruta, ignorante, não precisa. Uma pessoa autoridade fala com firmeza, fala com clareza, e uma pessoa com autoridade cumpre o que promete. Uma pessoa com autoridade é uma pessoa que, quando fala, aquele que está ouvindo sabe que ela está falando sério, entendeu? Então isso é uma coisa que você precisa aprender a fazer na sua vida, a desenvolver autoridade com seus filhos. Mas para desenvolver autoridade com seus filhos, você precisa pensar primeiro, será que eu estou cumprindo com as coisas que eu falo? É uma coisa que mãe faz muito na vida. Você fala pro filho, se você não fizer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você faz uma série de ameaças enlouquecidas, e aí não cumpre, não cumpre. Ou então faz um monte de promessas, né? Não, eu vou levar você para passear, eu vou te dar isso, aquilo, outro, nós vamos não sei onde, e não cumpre. Ou é uma pessoa que tem o péssimo e feio hábito de mentir, e isso é perceptível para os filhos, e na hora que uma pessoa assim fala, não tem moral. Não tem moral, e você não espere que os seus filhos respeitem você do jeito como você espera, sendo você uma pessoa incapaz de cumprir com a própria palavra ou que desconsidera o que diz. Não, isso é uma questão bem óbvia. Então,
desenvolva autoridade. E quando for falar com os seus filhos, preste atenção no que você está falando, preste atenção no que você está exigindo, seja coerente, né? Exija coisas coerentes, aquilo que você sabe que é cumprível e que você vai poder cumprir também com aquilo que você está dizendo, né? Outra coisa, terceira técnica, então, eu já dei uma citada nisso, mas vamos fazer disso algo bem específico. Fale o que você está desejando dele, o que você espera dele com clareza. Olha, eu não sei se você já percebeu, talvez você não seja assim, talvez seja, mas você já percebeu que a gente tem o péssimo hábito de esperar que o outro adivinhe o que eu estou esperando? Às vezes o que eu estou esperando é bem óbvio. Então você está saindo para trabalhar e a pia está cheia de louça. E é bem óbvio que no seu coração haja um desejo muito grande de chegar em casa tendo lá uma pessoa de 16 anos, 15 anos de idade, no seu vigor de saúde. Você, que esta criatura levante-se do seu lugar e lave a louça para você, né? E que isso parece muito óbvio. A louça tá suja, a pessoa tá ali, tá sem fazer nada, ela, né? Isso não é óbvio. Mas olha, se você não aprendeu isso ainda, preste atenção no que eu vou dizer agora. O que é óbvio para você não é óbvio para ele. E se você for perguntar, ele vai te dizer isso. Não é óbvio, não é óbvio, nunca é óbvio. No relacionamento entre um homem e uma mulher acontece isso o tempo todo. A mulher fica lá chateadona porque o marido não deu um abraço nela no dia da mulher. Mas para ele aquilo passou batido porque não parecia importante, ou porque ele não estava acostumado, ou porque ele esqueceu, ou sei lá, né? Seja clara com o que você deseja, com o que você quer. Fale de uma forma transparente qual é a sua vontade. Então, se o seu desejo é que você, ao voltar, aquela louça da pia esteja limpa, fale isso pro dito cujo de uma forma clara. Só, olha, eu vou chegar aqui por volta das 6:30 da tarde. E quando eu voltar, eu gostaria que essa louça estivesse toda limpa, seca, guardada no lugar e a minha pia bonitinha, conforme você está acostumado a ver. Beleza, filhote? Valeu! Muito bom. Nada como a clareza, né? E quarta técnica, ensine o que precisa, o que você está esperando que ele faça. Olha, existe uma coisa que tem acontecido muito, eu tenho visto muito isso nas pessoinhas à minha volta que eu tenho acompanhado de alguma forma. O que acontece? As mamães ficam com dó dos filhinhos enquanto eles são pequenininhos e fofinhos lá e ou não tem paciência porque criança é morosa pra fazer alguma coisa na casa, não faz bem feito, mais atrapalha do que ajuda e a gente tá sem tempo e aquela correria toda, enfim. As mamães não ensinam os seus filhos a trabalhar, não ensinam os seus filhos a arrumar as próprias camas, não ensinam os seus filhos a lavar uma louça, não ensinam os seus filhos a limpar uma casa, a fazer comida. E eu tô falando filhos de forma geral, meninos e meninas, né? Não ensinam os seus filhos as obrigações e os deveres da vida enquanto eles são pequenininhos. E aí quando elas acordam, a criatura cresceu. E aí você olha lá dentro do quarto, no celular, deitado na cama o dia inteiro, um marmanjo de 2 metros de altura, 100 quilos como o meu, com 17 anos de idade, e não quer fazer nada. Não quer fazer nada, nada, só no celular lá a vida inteira. E aí
E bate a tristeza, né? A gente fica de cara mesmo, porque onde já se viu um homem desse tamanho, uma moça desse tamanho, dentro de casa o dia inteiro sem fazer nada, não é mesmo? Mas aí, mamães, não se esqueçam que foi você que não ensinou. Olha, os meus filhinhos estavam engatinhando e eu já colocava obrigações para eles, e eu fazia isso com a missão de ensiná-los a fazer e a ensiná-los as obrigações da vida. Então, assim, as tarefas vão aumentando conforme eles têm capacidade, né? Mas eles estão lá pequenininhos, recém começando a andar. Espalhou todos os brinquedos dele. Tá na hora de aprender e acabou de brincar, nós vamos guardar os brinquedos. E ele vai aprender a guardar os brinquedinhos desde pequeno. Com 1 aninho e meio, 2 aninhos, eu estava na cozinha lavando uma louça, eles estavam com um paninho de prato, ajudando a mãe a secar. Demorava uma semana para secar os talheres, por exemplo, né? Colher, garfo, mas faziam e estavam ali felizes, porque nessa época eles fazem as coisas com alegria, faz mal feito, mas faz com alegria, eles estão ali com o coração. E a gente desperdiça isso nessa fase porque, primeiro, não tem paciência de ensinar, segundo, porque não tem tempo, tudo é muito corrido, eles não fazem bem feito, e aí só que o tempo passa, né? E os bichinhos ficam grandes. E aí, agora que estão grandes, você espera que eles saibam fazer automaticamente aquilo que vocês não ensinaram. Criatura não pode fazer isso, não é bom senso, não existe um bom senso por detrás disso. Então, o que eu sugiro? Se você foi daquelas mamães que, por exemplo, não ensinou a sua filhinha a fazer um arroz, fazer um macarrão, fazer uma comidinha boa, ensina com paciência, leve em consideração de que agora, na adolescência, eles são preguiçosos de natureza. A fase que eles gostavam de ajudar passou. A fase que eles ficavam felizes de ajudar era aquelas em que eles eram pequenininhos lá e que você não gostava da ajuda deles, entendeu? Então, tenha paciência para ensinar. Mostre para eles como que você quer que seja feito na prática. Esses dias eu peguei uma das minhas aqui em casa, porque aí eu via que toda vez que ela terminava de lavar a louça, ficava resto de comida no fundo da pia, ficava as louças todas espalhadas e jogadas por ali, e aí eu percebi, tá faltando jeitinho aqui. Então eu chamei ela, disse, olha, vem aqui, a tia vai ensinar para você como eu quero que você faça isso quando você vier lavar a louça para mim. Então você vai acabar de lavar a louça, olha, eu quero a pia desse jeito, e é assim que faz. Esfreguei a pia toda para ela, e aí lavei as coisinhas que ficam em cima da pia, que é a lixeirinha, o trequinho lá de colocar o sabão, lavei o trequinho lá de o escorredor de louça, coloquei tudo no lugar e deixei a pia bonitinha, e eu disse pra ela, é assim que a tia quer que você faça, tá bom? Combinado? Beleza, ela aprendeu. E aí agora eu sei que se ela não fizer do jeito que eu pedi, é porque ela não quis, não foi porque ela não sabe, porque eu já vi ela fazendo de novo e ela sabe fazer bem feitinho. Pronto. Então, assim, cuidado com isso, cuidado, porque às vezes a gente acaba sendo injusta com os bichinhos, né? Eles não sabem fazer, não é porque não querem fazer. Eles têm preguiça de fazer, isso é verdade, porque todo adolescente sente preguiça de fazer as coisas, todos eles, é normal, a gente já tá grande e sente preguiça de fazer as coisas. Adolescente tem como parte da natureza a preguiça instalada. Todos eles, nós éramos assim, e isso é algo que está previsto no serzinho deles. Então, pelo amor de Deus, tenha paciência, tá? E por fim, a última técnica, não menos importante, é usar recompensas que sejam positivas e agradáveis para eles e não para você, tá? Para eles. Então, planeje situações. Uma coisa que funciona muito com adolescentes são aquelas recompensas que
tem que ver muito com o emocional, com o coraçãozinho deles. Preste atenção em coisas que eles gostam e que tem a ver com o relacionamento de vocês. Por exemplo, olha, se você fizer essa semana tudo que a mãe pediu, desse jeito, tal, e cumprindo ali com todas as técnicas que nós repassamos, então aí você vai dizer para ele assim: olha, a gente pode sair junto, ter um momento junto, só pra gente conversar, vamos tomar um sorvete tal dia. E aí cumpre, como eu disse, pelo amor de Deus, não vai prometer um negócio lá pra criatura lá e depois deixar ele na mão, inventar uma desculpa qualquer lá e não... Ó, não fique inventando desculpas para adolescentes, porque eles não são besta, tá? Eles não são bobo. Eles não são mais a criancinha que você consegue enrolar com uma série de palavras bem colocadas, não. Se preocupe em valorizar o que você disse, valorizar eles. Faça isso de propósito, de uma forma que eles percebam. E você vai ver que as coisas vão fluírem com muito mais facilidade. Olha, eu tenho uma pá de adolescentes aqui na minha vida, gente. Eu tenho, além dos meus, que já são aí, né, um monte, ainda tem todos os outros com quem eu convivo no clube de desbravadores e no meu convívio pessoal. E eu não tenho dificuldade em fazer com que eles me ouçam, com que eles cumpram com os combinados, porque isso que eu tô falando para vocês é algo verdadeiro em mim, é algo que eu acredito mesmo e eu vivo isso na prática e funciona maravilhosamente bem. Faça disso um estilo de vida. Reveja a forma como você está tratando os seus filhos. Reveja a forma como você tem respeitado eles, a forma como você tem se tratado a sua palavra, se você tem considerado isso tudo como importante. Reveja aí com amor e carinho a sua capacidade de cumprir com a sua palavra, com tudo que você diz. Veja os fundamentos do seu relacionamento com os filhinhos, se está tudo no lugar, se você ensinou aquilo que você está exigindo, se eles realmente entendem o que você está falando, você está sendo claro, está sendo específico. E deixa aqui embaixo pra gente o seu comentário, fale comigo aí para eu saber se funcionou, se tá dando certo, se você já faz isso, algumas dessas coisas, se não, se você tem alguma outra técnica diferente dessas que você tem usado aí e tem funcionado. Deixa aqui o seu comentário pra gente se conhecer melhor, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Fica com Deus.